Essas são as imagens da visita da rainha aqui no Brasil. Gente, a Rainha Elizabeth tinha o hábito de registrar essas viagens. Você vê que a rainha foi ao Rio de Janeiro, a rainha foi também a São Paulo, veio a São Paulo, onde nós estamos, foi a Recife, foi a Salvador. Ela fez um giro pela região norte, pelo centro-oeste, pelo sudeste do Brasil. A Rainha Elizabeth foi recepcionada nessa viagem, que está sendo rememorada na nota do Itamaraty, com pompa, circunstância também, quando teve em Brasília, claro, mas com uma chuva de cultura, o que a rainha desde sempre pareceu apreciar, né? Lembrando que quando Elizabeth recebe a notícia da morte do pai, ela estava em missão oficial, exatamente por países da África, exatamente vivendo e experienciando, que foi uma missão dada, né, pelo rei, para que ela pudesse começar a tomar contato com algum tipo de papel. Olha a rainha no Maracanã, arquivo pessoal, hein, gente, do Arquivo Nacional, a chegada da rainha no estádio de futebol, que é símbolo do Rio de Janeiro. A Rainha Elizabeth, então, viveu um pouco da cultura do Brasil nessa passagem, que é, sim, muito celebrada aqui também pelo Palácio do Itamaraty. Voltando à nota, enquanto você vê as imagens que a gente tem para vocês, rememorar a visita da Rainha Elizabeth II e do Duque de Edimburgo é valorizar a parceria estratégica entre o Brasil e o Reino Unido, que tem como objetivo maior contribuir para o bem-estar de brasileiros e britânicos em prol do progresso de ambos os países. O governo brasileiro transmite suas sentidas condolências à família real, bem como ao governo e ao povo do Reino Unido e demais membros da Commonwealth. Chega mais informação aqui pra gente. Olha que legal, a CNN é uma família mesmo e a gente se ajuda. Meninos, a Thaís Arbex. Eu estou falando meninos aqui porque eu quero ficar bem com todos eles, todos os meus decanos, Lorival, Américo Martins e o Favalli aqui, todos bombando com a gente. A Thaís Arbex encontrou o discurso que a Rainha Elizabeth fez quando esteve na Câmara dos Deputados, em 6 de novembro de 1968. Olha que interessante, eu vou enviar aqui para todos vocês. Thaís, querida, muito obrigada. Vou enviar aqui no nosso grupo, deixa eu achar o Américo aqui também, para poder trazer aqui essa informação que eu acho interessante. Vamos dar uma olhada no que disse a Rainha Elizabeth quando esteve aqui no Brasil em 1968. Ela se dirige aos integrantes do Senado e da Câmara dos Deputados, dizendo sentir-se profundamente comovida com a recepção no Brasil, dizendo que havia muita cortesia e generosidade com ela e com o marido, e que assim eles têm sido recebidos em toda parte desde que chegaram ao Brasil. Thaís, muito obrigada. Aqui do lado você vê as imagens da recepção à Rainha Elizabeth e aqui como a Rainha Elizabeth descreveu essa recepção no Congresso Nacional em Brasília. Agradeço também a honra do convite para comparecer a uma sessão conjunta do Congresso Nacional nestes magníficos edifícios. Olha que legal na sua tela o registro formal da passagem do discurso da Rainha Elizabeth. Ela diz que vai celebrar, em 65 celebrou nem sei, o aniversário de número 700 do Parlamento Britânico, do qual também faziam parte ali a realeza, e diz: no Brasil, o Legislativo deve atender a condições excepcionais e especiais. O vosso Congresso tem de legislar para mais de 20 estados, cada um deles com personalidade própria, e vários deles muito maiores em tamanho do que a Grã-Bretanha e outros da Europa. Não é apenas vasto o Brasil. Dentro de suas fronteiras, são muito grandes as diferenças regionais, geográficas, éticas e econômicas. O Legislativo brasileiro, disse a rainha em 1968, enfrenta problemas de complexidade e grandeza que poucas nações foram chamadas a resolver. E de vós, disse ela, dirigindo-se ao Congresso, depende a pesada tarefa de criar unidade na diversidade. Que discurso! Ainda assim, senhores, um dos fatos que mais me impressionou é o patriotismo e a unidade do povo brasileiro. Nisto, vocês, né, o povo,
tem uma profunda fonte de força. Gente, que interessante, e é uma mensagem que chega num bom momento para o Brasil. Disse a rainha em 1968. Ainda assim, um dos fatos que mais me impressionou a respeito do Brasil é o patriotismo e a unidade do povo brasileiro. Nisto, tendes todos uma profunda fonte de força. O Brasil conseguiu e deu um exemplo ao mundo, demonstrando que povos de numerosas raças podem viver e trabalhar juntos para perseguir objetivos comuns. Quero falar aqui rapidamente com o Américo. Américo, que mensagem que chega com o Lorival e o Favalli, se a gente puder também, muito rapidinho, que a gente está com o entrevistado na linha, que mensagem que chega para a gente do discurso da rainha Elizabeth, né? Unidade, que é tudo que nós não temos neste momento, infelizmente, por conta da ranhenta disputa política, e exemplo, né? Povos de numerosas raças e diferenças podem viver e trabalhar juntos para perseguir objetivos comuns. Rapidamente com o Américo primeiro. Um discurso muito atual, que foi feito há 54 anos atrás, impressionante, né? O Brasil, na época, vivendo um regime militar, ela falando para o nosso legislativo, falando das dificuldades do legislativo que tinha para atuar naquela época, né? Falando das relações de amizade, falando dessas grandes qualidades que o Brasil tem, né? Os povos diversos que vivem aqui, a questão da união, é muito apropriado, só que foi feito há 54 anos atrás. É impressionante como é um recado que o Brasil precisa ouvir nos dias de hoje. Eu estou chocada, Lorival, eu vou repetir, né? O Legislativo do Brasil tem problemas, enfrenta problemas de complexidade e grandeza que poucas nações foram chamadas a responder. De vós depende a pesada tarefa de criar unidade na diversidade. Ainda assim, o que mais me impressionou, um dos fatos que mais me impressionou a respeito do Brasil é o patriotismo e a unidade do povo. Nisto tendes profunda fonte de força. Que o Brasil reouça, né? E busque na memória os tempos em que fomos mais unidos, apesar de todas as nossas diferenças, que, como bem posicionou a rainha nessa visita, vão da cor da pele ao sotaque e à diferença geográfica dos lugares onde a gente nasce. Lorival. Esse discurso foi proferido poucos dias antes do AI-5, né, que selou definitivamente o rumo da ditadura, né, que confirmou as intenções dos golpistas de transformar esse mesmo Congresso em que ela estava apenas num carimbador, né, de decisões do governo militar. Então, um momento bastante crítico, e ela sabia disso, e isso está nas entrelinhas. É isso que ela quer dizer quando diz que esse Congresso enfrenta grandes desafios. Ela fala que o parlamento britânico tem 700 anos, né? A Grã-Bretanha é a democracia mais antiga do mundo, né? Ela foi a monarquia que conseguiu fazer essa transição da monarquia absolutista para a democracia. Junto com os Estados Unidos e França, são os 3 países que são as democracias mais sólidas, mais antigas do mundo.